Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é: evite machucar os corações das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. Seja sincero e verdadeiro em todas as situações. A honestidade é o grande teste para a nossa herança do universo. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor de hoje através do 730 AM e também nos assistem através do YouTube e Facebook da Rádio Cidade Jundiaí. Você pode mandar a sua participação através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou mandar um WhatsApp diretamente para mim, Lucas Anzolin, através do 011 998500667, 998500667, e ainda deixar o seu comentário nas redes sociais e também compartilhar a nossa live com os seus amigos, com as pessoas que você gosta. Hoje o tema da nossa live, do nosso programa de hoje é alimentação saudável e as emoções. E para falar desse tema bem bacana, bem importante para a nossa vida, a nutricionista e terapeuta holística Karina Vitor é que vai nos ajudar aqui nesse tema. Seja bem-vinda, Karina. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bem, eu agradeço por estar aqui conosco e nos elucidar sobre esse tema que é muito importante, né? Não é de hoje que o tema alimentação saudável está presente na vida de todos nós, né? Seja através das mídias, seja mesmo no dia a dia e até mesmo para aqueles que possam estar com alguma doença, aonde a alimentação vai ajudar, né? Mas aqui você traz, né, um tema muito importante que é a alimentação e as emoções, né? Para começar a dar uma pincelada no tema que a gente vai discorrer aqui, né? Porque você, né, enquanto nutricionista, também escolheu trabalhar junto com esse lado emocional, né, juntando as duas coisas, alimentação e emoções. Lucas, alimentação saudável, quando a gente fala em alimentação saudável, as pessoas pensam, né, que é só comer alface, frutas, legumes, frutas e verduras, né? E o comer saudável não é isso, é comer de tudo com equilíbrio, com leveza, com tranquilidade, né? E eu sou nutricionista já há 17 anos, sou professora de culinária e agora sou profissional da terapia holística, né? Que eu tenho estudado muito e me encantado aí com esse mundo. Porque eu, como nutricionista, atendendo as pessoas, recebendo as pessoas, né? Às vezes eu tinha uma dificuldade em ir mais fundo, né? Porque às vezes conversando, fazendo o diagnóstico, e a pessoa às vezes não conseguia ir fundo ali no plano alimentar, porque tinha muita emoção envolvida, né? E é natural, nós somos seres humanos, né? A gente é composto de emoções, né? Mas é uma dificuldade, é nossa dificuldade aprender a lidar com essas emoções, né? Às vezes a gente se envolve num turbilhão e de emoções e não consegue identificar, e é natural, né? E a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente reflete nos nossos atos, inclusive na nossa alimentação. E eu, como profissional da nutrição, eu via que eu precisava ir mais fundo, sabe? Entender esses processos para poder ajudar, né? Então, me transformei numa profissional integrativa, né? E tantos profissionais, nutricionista é um profissional da saúde, né? Hoje é dia do nutricionista, Lucas. Olha só que grata coincidência, né? Parabéns a você e a Obrigada. todos os nutricionistas, né? Obrigada. E nós somos profissionais da saúde, né? E quando as pessoas falam, pensam em nutricionista, já pensam em emagrecer. E não é por aí, né? Acho que emagrecer é uma consequência, né? Primeiro a gente tem que cuidar da nossa saúde, do nosso todo, né? Porque a gente não é só o corpo físico.
né? Nós somos compostos por outras tantas variáveis importantes, né? E o físico apenas reflete isso tudo. Então, só cuidar do físico não adianta, né? Então, por isso que eu estou nesse caminho, né? E é por isso que é importante a gente conhecer as emoções, saber lidar com elas, né? Muito bem, né? E quando você fala, né, olhar para o todo, de certa forma, é um respeito também, né? Não que os outros profissionais não tenham respeito, né? Mas é um Sim. respeito no sentido de considerar outras possibilidades, né? Que possam estar atrapalhando esse processo saudável da pessoa, né? Não só do lado da alimentação. Que por vezes, né, a alimentação ela é um reflexo de uma vida não saudável, né? E aí, Exato. conforme você foi falando, me veio muito isso, né? Você olha para o indivíduo, além daquela dieta, né, de emagrecimento, e entende o que de fato está por trás de uma alimentação desregulada para poder auxiliar essa pessoa a ter uma vida saudável, né? É por esse caminho, né? É exatamente por esse caminho, Lucas, porque a gente vai na causa, né? A gente não trata o superficial, né? Porque é fácil chegar lá no consultório, faz a dieta, prescreve, aí a pessoa não volta nunca mais, segue uma semana, aí o profissional não levou em consideração os hábitos, né? O estilo de vida da pessoa, né? Então, por isso que é importante esse olhar integrativo, né? E hoje cresce o número de profissionais, né, da área da saúde que buscam integrar esse todo, né? E é Olhando por esse muito... lado, né, desculpa te interromper, que você trouxe, né, olhando para essas características, possibilidades, emoções do seu cliente, os clientes quando passam, né, com você, fazem toda a avaliação, depois você pode até explicar melhor como funciona, considerando todos esses aspectos, há um número maior de continuidade naquilo que foi passado? Porque realmente o que você falou acontece, né? A pessoa vai no nutricionista, recebe lá a sua dieta, enfim, os alimentos ali, ela faz um dia, dois, no terceiro ela já não faz mais, né? Então não tem uma adesão muito grande. Quando é considerado, né, as emoções e esses outros aspectos, a adesão, ela é maior? Ela é maior, porque aí vem a consciência, né, Lucas? Não é um ato mecânico, né? Então, a partir do momento que a pessoa toma consciência, né, desse processo, da importância, né, aí sim, é uma... Porque também esse olhar amoroso, esse olhar acolhedor, né, que o profissional integrativo tem, né, no meu caso, o nutricionista integrativo, de entender a pessoa de fundo ali, então você acaba sendo mais assertivo, né, a pessoa tem uma relação de confiança, e assim, eu sou diferenciada, né, porque eu penso que nutricionista não deve ser polícia de prato de ninguém, né? Então, eu entro, como eu trabalhei muito tempo dando aula de culinária, dei workshops, então eu trabalho muito com a educação nutricional. Então, eu desenvolvo na pessoa a importância de entender o todo, de entender o porquê da alimentação, né? Então, eu dou autonomia para essa pessoa. Então, ela não fica presa no... Ela entende o porquê, claro que eu dou o exemplo, eu aconselho, mas ela não fica presa ali naquele pão com queijo branco, com mamão, com iogurte, sabe? E não fica presa naquilo, ela entende. Eu incentivo cozinhar também, né? Porque eu acho que cozinhar é uma terapia, né? Até chamo o meu processo de cozinha terapia, porque cozinha é o coração da casa, né? Eu gosto de falar assim. Então, eu incentivo as pessoas a cozinhar, porque isso o alimento é algo divino, né? Então, ele é um Sim. instrumento de cura. Só lembrar do bolo das vovós, né? Dos chás, dos almoços de família, né? Então, o comer ele tem que ser leve, ele tem que ser... Tem que não, né? A gente tem que buscar isso. Hoje as pessoas escutam tanta informação na internet, né? Blogueiros falando tanta coisa e tem medo, as pessoas estão com medo de comer, né? Com medo de carboidrato, mas não é por aí, né? Então, por isso que é importante entender as emoções, né? Então, a gente não coloca a culpa, quando a gente entende nossas emoções, a gente entende como tudo funciona dentro de nós e não vai colocar a culpa no pão, né? De engordar, né? Então,
Aí a gente toma consciência e faz as nossas escolhas de maneira mais clara, né? De maneira mais tranquila, né? Sem dúvida, né? De certa forma, o próprio cliente vai ficar feliz e se envolver mais no processo, né? Porque indo por essa Exatamente. linha, né, que você aplica e leva aos seus clientes, né, aos seus pacientes, é uma linha onde a pessoa por si só vai trazer essa leveza, vai conseguir realmente não só ter o resultado da alimentação, mas ela vai ter um resultado emocional, que é também aqui o tema, né? E isso faz com que ela Sim. queira continuar, né? Ela está construindo um novo hábito, né? Produzindo novas informações para gerar esse estilo de vida mais adequado, digamos assim, né? Que vai se transformar em algo saudável para ela, né? É isso mesmo. E nós temos diferentes tipos de fome, né, Lucas? E eu levo isso para a pessoa também, para ela ter consciência, para o cliente. Por exemplo, às vezes a gente está tão desconectado do nosso corpo, a correria do dia a dia, que as pessoas comem de pé, não tomam, não fazem suas refeições, né? Não se concentra ali no ato de comer, né? Então, numa desconexão tão grande que não identifica o momento da fome, né? Estou com fome, às vezes, aí quando a poeira baixa, que aí vai enganando essa fome com água, com café, toma um shake e vai enganando a fome, né? A hora que poeira baixa vem essa esse monstro, né? Porque você vai Sim. enganando, aí vem o monstro, aí vem a compulsão que a pessoa não para de comer, né? Então, olha só a importância da gente voltar para nós, da gente se conectar com as sensações, identificar os diferentes tipos de fome, né? Quando a gente fala de fome fisiológica, né? É a fome do nosso corpo, quando ronca o estômago, a gente dói, né? Faz aquela dói lá, o estômago faz ronca e faz aquele barulho e dói, né? Uma fome dói, a fome fisiológica dói. E às vezes as pessoas ficam de mau humor, né? Tem gente que fica de mau humor. E aí não tem o que fazer, né? Tem que comer. Né? E quanto mais postergando a gente deixa essa fome, pior. Né? Então, a gente come. Aí a gente tem a fome, aquela fome de vontade de comer. Né? Sabe quando a gente está com vontade de comer alguma coisa? Às vezes vem um bolo de chocolate à mente. E essa fome ela é importante, Lucas. A gente tem que comer quando a gente sente vontade, né? Com consciência. E a gente come esse pedaço de bolo, porque às vezes essa vontade não assumida, ela pode virar uma compulsão. Né? Então, a gente come, né, com consciência, porque ela a gente, é gostoso, né? É gostoso um bolo de chocolate, né? Você não vai comer o bolo de chocolate todo, né? Se satisfazer ali com um pedacinho, né? Aí tem aquela fome social, né? Que a gente às vezes está lá, já comeu, mas aí aparece um amigo ali, alguém da família, traz um pedaço de bolo, faz um café, e aí a gente come. Sempre acha um espacinho para comer um pedacinho. Né, Lucas? Sim, Ali sem no, dúvida. ali no coffee break ali do seu espaço ali tão gostoso dos cursos, né? Sem dúvida. E a gente acha um espacinho e come. Isso é ok, não é ruim, né? A partir do momento que a gente coloca a consciência nesse ato, né? Olha só a importância de identificar, né? Que às vezes esse comer social também, muitas pessoas se perdem, né? Que acabam comendo sem consciência, comendo e não se satisfaz, não vê o momento de parar, né? Tem um movimento que cresce muito, né? Que é a atenção plena, né? Na nossa vida e no ato de comer, né? O mindful eating, né? Então, quando a gente tem consciência, a gente está conectado com o nosso corpo, de sentir a fome, sentir a saciedade, a gente para, né? Simplesmente para de comer. Não come por compulsão, né? Não come desconectado com o nosso corpo. É isso que você está trazendo, né, dos tipos de fome, de certa forma me vem também como uma sabedoria muito antiga, né, que é a sabedoria de ouvir o próprio corpo, né. Então realmente tem essa Isso. fome necessária, que é para sobrevivência,
Ou seja, eu preciso comer para sobreviver e o meu corpo vai emitir sinais que me alertem quando eu estiver necessitando de nutrientes, de energia, enfim, do meu combustível, né? Tem essa fome Exatamente. emocional, que é bem bacana, né, quando você trouxe, porque realmente é uma fome que vem na mente, né? Ela surge, tô com vontade do bolo, tô com vontade de comer isso, tô com uma vontade de comer aquilo, né? Uma fome muito mais relacionada a esse desejo, né? A essa vontade, até mesmo, como você citou alguns exemplos anteriormente, até uma memória afetiva, né? De um almoço de Sim, família, de um sim. relacionamento, de um lugar que você ia, né? E sentir um acolhimento e de repente vem a vontade de comer algo que era servido naquele lugar para trazer aquela sensação de volta, né? Então essa fome emocional, eu vejo ela como muito importante, assim como a fome social, né? Também ela é muito bacana, porque nós, seres humanos, vivemos em sociedade, né? E aí os ritos, um deles a própria comida, né? O saborear a comida em conjunto faz parte. E o ponto que eu vejo de tudo isso é o equilíbrio, né? Não tão ao Exatamente. excesso, que foi um pouquinho do que você colocou, tanto na fome física, na fome emocional, na fome social, que é o que mais eu ouço as pessoas falarem, né? Ou seja, eu me perco sempre no excesso, né? Por conta do social, por conta das compulsões de emoção ou da fome de ansiedade, que depois você pode falar um pouquinho também. E aí a pessoa sempre come mais. Porém, eu vejo, e aí vou pedir para você complementar, a falta, né, de exercitar esses tipos de fomes também é ruim, ou seja, se eu me privo da fome emocional, eu também não estou me respeitando em um aspecto emocional, que é muito importante. Claro que é o equilíbrio de Sim, novo. Da mesma sim. forma, a fome social, né? Tem até personalidades muito conhecidas na mídia que têm uma vida social limitante, se privam de muitas coisas devido a não se permitir vivenciar o social, né? É até muito comum, né? Às vezes as pessoas elas vão no restaurante podendo comer, mas não comem. E ali elas não socializam, elas ficam na delas, né? Às vezes vai socializar lá com o celular, postando uma foto, alguma outra coisa, mas não com o outro indivíduo, né? Queria que você complementasse algo nesse sentido também, né? Ressaltar a importância desse tipo de fome e não só, né, a abominação dessas fomes, né? Isso. Lucas, que às vezes essas pessoas, elas têm, muitas pessoas, né, acabam desenvolvendo uma fobia ao ato de comer. Então, elas acabam tendo esse comportamento, né? Que também é um transtorno, né? É um transtorno. Então, de repente, é alguma emoção ali, algum medo que não foi identificado, não foi tratado, não foi acolhido, né? E como você disse, nós gostamos, né? Nós gostamos de compartilhar. O alimento é uma forma de compartilhar. É gostoso cozinhar entre amigos, é gostoso estar no momento ali de compartilhar um alimento. Isso é gostoso e isso é saudável, né? Elas acabam desenvolvendo esse comportamento, né? Por medo, né? Por medo que algum dia já teve uma compulsão, né? Alimentar, em algum momento já teve um peso acima, né? E é o medo e quando a gente não assume, né? As nossas emoções, ela vira realmente compulsão, né? E tá tudo bem, cada um desenvolve de uma forma, né, Lucas? Então é Sim. interessante essas pessoas, de repente, buscar uma ajuda, né, de um profissional, através da terapia, olhar para esse lado, porque o ato de comer a gente vai fazer até a gente morrer, né? Então tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser consciente, né? E a gente não come só por necessidade fisiológica, né? A gente come, como você disse, por vontade, né? E dentro desse comer sem ser a fome fisiológica, a gente tem a fome emocional. Né? Que, por exemplo, ao decorrer do dia, nós somos bombardeados de emoções. Né? E se a gente está desequilibrado, a gente não identifica essa emoção, não entende, não distancia e não sabe processar essa informação. Então, acaba usando tantas as emoções positivas quanto as negativas, né? Então, usa ansiedade, brigou com alguém, chegou lá, eu mereço tomar uma cervejinha, né? Usa isso como merecimento. Ok, né? Mas aí vem de novo a palavra o equilíbrio, né? De saber distanciar
e saber o momento de parar. Porque aquele bolo de chocolate, aquela cervejinha, aquele coxinha, né? É tudo gostoso, né, Lucas? Faz parte de um comer social, gente, mas a gente não vai tomar cerveja todo dia, não vai comer bolo de chocolate todo dia, não vai comer coxinha todo dia. Mas aí acaba usando o alimento como um objeto de compensação, né? E aí esquece que a coxinha não vai resolver o problema dela. Então come lá 5 coxinhas. Né? Então, e aí que a importância de novo de buscar, de conhecer as emoções, né? De assumir, de acolher e buscar ajuda. Às vezes a pessoa não consegue sozinha, né? Aprender a controlar, a entender essas emoções, né? Então, ela facilmente transforma as emoções não assumidas, não identificadas, porque o alimento é de fácil acesso, né, Lucas? Sim. É fácil comer, e por isso a obesidade cresce, o número de depressão aumenta a cada ano que passa, né? Depressão, obesidade. Então, o alimento, as pessoas acabam usando o alimento para suprir uma carência, uma falta de consciência, né? O medo, de repente, de identificar, né? E as informações, né? Nas mídias sociais, muita coisa acaba, muita informação, né? E o comer saudável, ele é simples, ele é acessível, a gente pode comer de tudo, sim. Né? A não ser que a pessoa tenha algum distúrbio alimentar, né? Que aí precisa identificar, né? Precisa fazer alguns ajustes. Né? De repente está com colesterol alto, muito alto, diabetes, aí precisa baixar esses índices, né? Precisa se privar por um tempo, né? E as emoções acabam refletindo nas nossas escolhas, nos nossos atos, na nossa saúde. Né? Olha só a importância, né, Lucas, Sem dúvida, né? de identificar É isso muito tudo. importante, né? E talvez o primeiro passo, né, de tudo isso, né, que você está trazendo, compartilhando aqui com todos nós, é realmente esse, né? A pessoa se observar com a ajuda do profissional, ou se ela conseguir fazer isso sozinha, né? Mas claro que o profissional, além de observar, ele vai conseguir dar uma tratativa em cima daquilo que foi observado, mas é muito importante, né? A pessoa entender um pouquinho, né? Tem algum momento, né? Você trouxe, né? Da a pessoa come lá a coxinha, né? Substituindo alguma outra emoção, a cerveja, né? A comida ou a bebida como substitutivo de alguma outra coisa, ela vai ser importante até o ponto que a pessoa não consiga enxergar o que está por trás daquilo, né? Porque senão entra em algo assim, vamos tirar essa coxinha. A pessoa entende que ela precisa tirar sei lá, depois da terceira coxinha que ela não precisa mais. Ela sabe que ela não precisa mais. Porém, ela não consegue, porque emocionalmente aquilo tem um peso muito grande, porque representa ficar sem aquilo que de fato é o que está acontecendo, geralmente relacionado a um processo emocional. Então, quando, né, o indivíduo, o terapeuta, o nutricionista consegue identificar que há um nozinho por detrás, né, dessa compulsão ou dessa busca desregulada do alimento, fica mais fácil. Então, o peso da busca diminui também. Né? Então, a pessoa por si só ela consegue se remodelar mais fácil nessa sua jornada alimentar, né? E claro, né, como você bem disse, né, se for identificado algum ponto específico, né, isso deixar sempre claro para todo mundo, é importante que haja, sim, as medidas de Sim, readequação. Então, se tem um colesterol, enfim, qualquer outra coisa que não está muito legalzinha ali, precisa ser corrigido isso, até para que haja saúde novamente. Né? Então, é sempre muito exatamente. importante, nada melhor do que um nutricionista, junto com outros profissionais aí que possam realmente identificar e dar as suas devidas tratativas, né? Exatamente, exatamente. Um outro ponto que eu quero colocar, Karina, que você repetiu várias vezes a palavra leveza, né? Ou seja, se alimentar de uma forma leve, né? E hoje em dia, como você também nos colocou aqui, né, as redes sociais, as mídias de forma geral, todas elas, né, nos traz uma quantidade grande de informação de diversas pessoas a todo instante, né? E é colocado muitas vezes um certo medo mesmo, né? Olha, esse alimento aqui não pode, você tem que tirar da sua alimentação. Olha, tal alimento gera tal doença. Esse alimento agora é a bola da vez. Vamos todos consumir esse alimento, né? Eu percebo que, falo por mim, né, vai ficando algo muito tenso e com teor de obrigação.
a alimentação. Claro, a gente tem que se alimentar, é o que você falou, a gente vai se alimentar até o último dia de vida, né? Mas nesse nosso contexto do dia a dia fica algo muito chato às vezes, né? Você não sabe mais o que você pode comer, o que você não pode, o que faz bem, o que não faz bem, quem você segue. Então sempre fica com uma tensão, né? Posso comer? Não, não posso. Ai, meu Deus, agora eu tô comendo isso. Ai, mas é agora. Então, a mente, ela nunca está leve, as emoções nunca ficam leves para se entregar realmente ao processo de alimentação, né? E eu vi que você trouxe várias vezes, né? Comer com leveza, né? Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo leve, né? Como que é possível conciliar esse comer com leveza mediante a essas informações que às vezes chegam um pouco atravessadas, né? A informação é boa, mas quando ela chega atravessada, às vezes atrapalha um pouquinho. É isso, Lucas, é aprender a filtrar, né, tudo que a gente escuta, buscar boas fontes. E é uma indústria que cresce, né, Lucas, com essa questão de, das dietas. Muita gente ganha dinheiro com isso. Então, às vezes, fala que o alimento, o glúten faz mal, né? A lactose faz mal. E às vezes você vai ver um produto lá sem glúten, sem lactose, não tem o glúten, mas não tem a lactose, mas tem milhares de outros conservantes, entendeu? Então é uma indústria que cresce. E a partir do momento que a gente toma consciência, que a gente se conhece, que a gente entende o papel do alimento no nosso corpo, né? Sem esse medo, sem esse terrorismo, né? Um terrorismo que a gente vive, um terrorismo, palavra forte, né? Mas é isso, é exatamente o que você falou, é um terrorismo nutricional. E não precisa ser assim, né? Não precisa. Então, o arroz, falam mal do arroz e feijão, vê se pode. Prato básico do brasileiro, prato riquíssimo, né? É claro que a gente não vai comer demais, né? De novo aí o equilíbrio, né? Mas arroz e feijão, o pão, né? O sagrado alimento. E olha a importância do conhecimento, né? O conhecimento liberta. Então, as pessoas às vezes escutam informações, é legal filtrar, né? E entender que o comer é um ato simples, né? É um ato prazeroso. O alimento, ele se transforma em energia no nosso corpo, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente escolhe melhor o alimento, né? A gente escolhe os alimentos mais frescos, os alimentos que têm mais vida, né? E evita esse excesso, né, de alimentos processados, industrializados. Então, é o conhecimento que a gente consegue, através do conhecimento e de buscar profissionais, né, que sigam essa linha. E tomar cuidado com o que escuta, filtrar, né? A gente precisa filtrar muita coisa. E é possível sim, e eu bato nessa tecla de leveza, porque tem que ser leve. Olha que triste, né? Comer um pão preocupado. Claro que eu não vou comer muitos pães, né? Mas a gente come, né? É gostoso um pão francês fresquinho, assim, com manteiga na chapa. Olha que gostoso. Né? Não preciso comer 2 pães, como um pão, um dia sim, um dia não, né? No final de semana. E dessa forma a gente deve buscar nossa alimentação, né? Uma alimentação simples. E vai no aniversário. Como é que vai no aniversário e não come bolo de aniversário? Né? Não existe isso. E leveza, né? A gente não vai comer bolo de aniversário todo dia. Então, através do conhecimento, a gente faz nossas escolhas, né? No nosso prato, a gente olha o nosso prato, não mistura os carboidratos, né? Opta por carboidratos mais saudáveis, entende que em alguns períodos do dia a gente está mais sedentário. Então, o que a gente come e não gasta, a gente acumula, né? Gasta em forma de energia. Então, ter essa consciência, buscar profissionais que tragam leveza nesse processo todo, né? E filtrar o que a gente escuta, né? Buscar informação. Não sei se aplica exatamente, né, a questão da alimentação, mas a gente sempre ouviu, né, uma frase assim, um ditado popular, né, o que é proibido é mais gostoso, dá mais vontade, né? Não sei, mas de certa forma, talvez quanto mais restrições se colocam a respeito da alimentação, mais a pessoa vai comer de forma desequilibrada, né? Porque fica sempre aquele campo, nossa, o pão, né? Ai, mas eu não Exatamente. posso comer o pão, mas eu não posso comer o pão, e aquilo vai dando mais vontade, até que vai chegar uma hora que ela vai colocar o, como dizem, pé na jaca e vai comer o pão
de uma forma desequilibrada, né? Ou qualquer outro alimento, né? Enfim, trazendo essa leveza, eu vejo que a pessoa consegue administrar melhor também, né, as suas vontades, porque ela sabe que ela pode comer a qualquer momento. Então, tá ali, se eu quiser eu como, se eu não quiser eu não como, né? Não é o alimento ou as coisas que a dominam, né? Ela que consegue, de fato, dominar o alimento ou as outras coisas, né? Ou seja, a pessoa está realmente se tornando dona de si mesma, né? E não o inverso. Então, eu vejo que indo com leveza fica mais fácil, inclusive, olhar para essas questões do alimento. Perfeito, Lucas. E aí não preciso. Aí dessa forma a gente não precisa seguir dieta, né? A gente entende e a gente é mestre da gente mesmo, né? Com consciência e entendendo que o nosso corpo é um templo sagrado, né? Então nós devemos cuidar, sim, do nosso corpo com sabedoria, né? E é isso mesmo, eu achei perfeito isso que você disse. Nós somos o nosso mestre, né? Então, e essa questão também de estarmos conectados às nossas sensações, aos nossos sentimentos, né? E nos deixar levar para esse turbilhão de acontecimentos que a vida, né? Cada hora uma coisa, trabalho, filho, os desafios, né? Então, isso desconecta isso da gente. E a gente não valoriza o que realmente é importante, né? Então, através disso a gente consegue, né, mais leveza aí nesse processo. Sem dúvida. Quero colocar uma pergunta em cima disso ainda da leveza, até para você me ajudar a raciocinar aqui um pouquinho, porque eu já observei e já ouvi algumas pessoas dizendo algo no sentido de: olha, determinado indivíduo se alimenta teoricamente de uma forma ruim pelos parâmetros dessas dietas, né, mais comuns ou colocadas na internet. Às vezes a pessoa se utiliza de bebida alcoólica, tabaco, enfim, a pessoa tem ali uma vida aparentemente desregrada, porém, quando vai olhar para esse indivíduo, ele vive muitos anos e vive bem, sem nenhum tipo de doença que era para ele desenvolver tendo uma alimentação ruim. E também o oposto, eu já presenciei algumas pessoas e também já ouvi de outras, a pessoa se alimenta tudo certinho, como manda a cartilha, aquela alimentação X, Y, Z, e a pessoa vive sempre doente, né? Existe, como a gente está vendo aqui, outros pilares que sustentam tudo isso, né? Mas olhando para esses dois polos, né, é possível realmente isso acontecer? Acho que é sorte, né, Lucas? Ou falta de sorte. Porque É. cada indivíduo é um indivíduo, né? A própria palavra diz Uhum. indivíduo. Cada um é de um jeito, né? E não tem uma fórmula que serve para mim, não serve para você, né? Nós temos uma herança genética, né? Nossa hereditariedade, e isso tudo conta, né? E por isso a importância, né, da gente cuidar do todo, né? Sim. Entender o físico, o emocional, o mental, o espiritual também, que é a nossa pura essência, né? E as emoções, e às vezes o físico desequilibrado nos atrapalha de deixar refletir esse espiritual que já é sagrado. Mas é isso, Lucas, não tem uma resposta para essa Exato. pergunta, E, na porque nós verdade, a somos. resposta é essa mesmo, né? É, E me vem muito uma resposta que eu uso bastante no curso aqui, por exemplo, de constelação dentro da constelação, né? Que é avaliar as coisas dentro do seu contexto. Então, depende, né? Então, às vezes, depende. um alimento que para um é bom, para o outro pode fazer mal, né? E assim, outras coisas, né? Então, olhar para o indivíduo, considerando o seu contexto, como você bem disse, as questões genéticas, as questões, às vezes, culturais, né? E até daquilo que aquele indivíduo já tem de costume, vai fazer a diferença, né? Então, eu acho muito bacana essa resposta, né? Porque realmente vai depender do indivíduo, né? Não dá para colocar uma regra pronta, tanto nas coisas que aparentemente, né, que eu estou usando esse termo porque são coisas que circulam na internet, aparentemente são ruins ou aparentemente são boas, né? Depende, né? Aí vai depender Depende. realmente do indivíduo que está ali na frente, Depende. sendo avaliado ou tendo ali o seu processo de alimentação sendo construído, né? Depende. Aí a gente entra nessas dietas da moda, né, Lucas?
Porque aí escuta, a famosa fez a dieta tal, leu lá na rede social da blogueira e não dá, às vezes segue lá uma dieta restritiva e não dá certo, né? Porque é isso, de repente foi algo pensado numa determinada pessoa e a outra pessoa é diferente e não deu certo, né? Então é isso, nós somos cada um, né, é de um jeito. Sem Isso dúvida. isso é lindo, né? Agora vamos imaginar, né, a pessoa que está nos ouvindo pelo rádio ou que está nos assistindo ou vai ainda assistir posteriormente, ela identificou ali que tem algumas coisas na alimentação dela que não estão legais, tem algumas questões emocionais que podem realmente estar refletindo na sua alimentação, aí ela chega até você, a Karina, e como que é esse atendimento, o que que ela pode esperar de um atendimento, né, você já vai ter uma receitinha, você vai primeiro fazer uma avaliação, como que funciona? Para quem está nos assistindo, entender um pouquinho melhor, se imaginar nessa situação. Investigo tudo, Lucas. Eu faço um monte de pergunta, recebo a pessoa com muito amor, né? Tranquilizo. Esse lado da terapia holística, né? Me ajuda muito nisso. Então, com óleos essenciais, eu acalmo um pouco a pessoa, o cliente, aplico reiki também. E nisso baixa um pouco, né? O emocional se tranquiliza e a pessoa se abre ali na questão de contar tudo, né? Através de um questionário, né? Eu vou investigando e aí vou atrás de uma conversa leve, né? Vou identificando as necessidades e eu traço metas, né? Porque é importante as pessoas terem as metas. Né? E eu faço eu jogo para a pessoa, né? É importante a pessoa refletir daquilo tudo que ela falou com consciência, o que ela pode melhorar, né? Então, juntos traçamos as metas, vou aconselhando. A minha conduta é mais como aconselhamento, sabe? Eu acolho e aconselho, porque foi o que você falou, né? De repente, brava, né? Aquela forma brava, aquela forma antiga, tradicional só assusta, né, as pessoas. Então, essa forma acolhedora, essa escuta atenciosa e amorosa, né, traça o plano alimentar aí para esse cliente. Tem muitas pessoas, eu incentivo, né, as pessoas a cozinharem, porque a partir do momento que a gente entende o que a gente precisa e a gente é disposto a entrar na nossa cozinha e preparar o nosso alimento, né, com muito amor, gratidão, isso é de extrema importância, né? Sim, a gente tem que dedicar tempo, sim, ao que a gente come. Né? Mas tem pessoas que não conseguem, acabam, né, não conseguem, não gostam de jeito nenhum, né? Não gosto de cozinhar. Eu ofereço opções, né? Eu faço o kit personalizado para essa, caso ela queira, né? O kit personalizado de refeições congeladas, né? Personalizado, não tem um cardápio pronto, de acordo com o hábito, claro que, e as preferências, claro que adequando para o saudável. E eu vou acompanhando, eu passo meu WhatsApp também, estou ali na retaguarda, eu entro com os florais também, Lucas, que é uma forma também de trazer mais leveza, né? De mudar a frequência, às vezes aquela agitação, a frequência da pessoa não está muito adequada, e com isso os florais também vêm para complementar. Então, o primeiro E é passo dessa, seria. e é dessa forma. Sem dúvida. Então, o primeiro passo, a pessoa chega até você, então é só para mim recapitular aqui. Então, ela vai fazer essa avaliação, né, que você falou que vai fazer uma investigação completa, né, vai fazer todas as perguntas, fazer realmente todas as identificações necessárias, mas pelo que eu entendi, então, além dela só ter o contato com a questão alimentar, né, ela vai ter ali também outros ganhos, né, no sentido de cuidar das emoções, como você falou, dos óleos essenciais, do reiki e até mesmo floral para ir trabalhando o que já foi Isso. identificado na casa dela com o plano de metas, né, que possivelmente é onde vai ser feita as avaliações daquilo que foi Isso. aconselhado naquele primeiro momento, né?
Exatamente. É a conduta nutricional, né, que é natural de uma, de uma consulta com um nutricionista. Então, a pessoa leva os exames também, ou se não tiver, eu solicito, peso, identifico a porcentagem de gordura, massa, toda essa parte tradicional. E através da terapia holística, eu colaboro para a pessoa equilibrar essas emoções, né? Então, vem a consciência, vem a clareza, e a partir disso, as pessoas conseguem tomar decisões mais assertivas em relação ao ato de comer. Então, por isso que eu estou, nesse momento, muito grata, muito feliz de poder unir essas duas vertentes. Muito legal. E você trouxe um outro ponto, né, da parte da pessoa fazer o seu alimento, né? Delas preparar, enfim, delas se envolver ainda mais com esse processo. Digamos que do outro lado ali tem alguém, como você bem disse, às vezes a pessoa não sabe muito, ou ela não tem tanto essa vontade, né, esse desejo. E você disse que já deu aula de culinária, certo? Sim. Você também auxilia a pessoa nesse sentido, caso ela tenha ou desperte ali um interesse na hora, fala, viu, acho importante, Auxílio. mas eu não sei muito fazer. Como que você Eu, ajuda a pessoa? eu passo receitas. Se a pessoa estiver disposta, eu marco um dia com essa pessoa, ensino a fazer o básico ali, ou alguns outros alimentos, né? E a cozinha é um lugar de acolhimento. Por isso que eu gosto de falar da cozinha terapia, né? Então, ali o coração. Então, é diferente o ambiente da cozinha quando eu entro na cozinha com esse enfoque de um consultório, né? A minha consulta já não é tradicional, onde eu atendo não é um consultório tradicional, né? Mas quando você está na cozinha, as suas armaduras caem todas no chão, né? Então a pessoa está ali disposta e a aprender, a entender, e é muito lindo. Eu já tive caso, né? Quando eu trabalhei muitos anos no SESI, né? Trabalhei 15 anos no SESI, dei aula de culinária lá, culinária saudável. E os relatos, né, das pessoas, através de despertar essa vontade de cozinhar, de cozinhar de forma mais saudável e consciente, né? Melhoras de depressão, melhoras ali no convívio familiar. Então, isso é fato, né? Isso realmente acontece. E é mágico, é realmente mágico. Eu gosto de falar dessa forma, né? Mágico, porque Sim. é como acontece. O processo da cozinha, ele é mágico por si só, né? Quem prepara o Sim, alimento, né? Transforma os alimentos em algo que você olha, você fala, né? Não sai nada disso. De repente você tem um prato bonito e gostoso do outro lado, né? E o É um cheiro, processo o cheiro, né? né? Tudo envolve, encanta, né? E realmente Exato. podemos chamar de um processo mágico, realmente, né? Ainda sabendo que vai envolver outras pessoas, né? Quando tem a família, tem amigos, né? Que vão também saborear aquilo que foi feito, né? E eu Sim, vejo isso de novo como muito importante, né? A pessoa se envolvendo no seu processo, né? Claro que vai ter momentos que não vai ser possível, claro que vai ter a rotina do dia a dia, né? Mas é interessante de fato colocar a mão na massa, né? A pessoa ir lá isso. e não é pelo simples fato de ir fazer a comida, né? Ela está indo lá para se cuidar, né? Para Isso, transformar a própria vida. E aí exato. fica tudo diferente, né? Mudou Fica. a importância do que está sendo feito. E esse processo é lindo. É, de novo, né? A gente sendo mestre de nós mesmos e a gente se cuidando, então a gente cuidando do básico, mais fácil para cuidar do restante, né? E o alimentar, ele é importante, né? A gente dedicar tempo para isso, a gente ter essa consciência é essencial. Quando você fala, né, que você trouxe, né, se alimentar é simples, né? Ele é simples em que sentido? Eu sei que você já falou algumas coisas aqui, mas por que se alimentar é simples de fato? Ou deveria ser simples, né? É nessa questão que você disse anteriormente, né? Que olha para um alimento, por exemplo, o pão, né? Tão demonizado, coitado.
olha ali para o pão, vou comer esse pão ou não, né? Estou com fome ou não. Parece que é simples, mas às vezes a frequência, as emoções estão tão atrapalhadas que torna isso um processo complicado, né? Então, estou com fome ou não, é simples. A gente está num caminho da humanidade que a gente perdeu esse sentido do simples, né? Então, as pessoas não sabem mais o que é simples, complica muita coisa. Então, de repente, deixar ali a correria do dia a dia, mas separa um minuto, deixa a salada lavada, deixa tudo sequinho ali na geladeira, programa o que você quer comer. Então, isso é simples, né? Então, isso é simples. Às vezes é acessível. Hoje os preços dos alimentos estão caros, né? Nossa economia está conturbada. Mas o comer saudável é acessível, ele é barato, né? E simples é isso, é simples na questão de ser essencial, né? De ser importante. E hoje as pessoas não sabem mais o que é o simples. Você É de ir colocou lá e algo. fazer, e comer e pronto, não ficar racionalizando, né? Não Sim. ficar. Claro, a gente tem consciência de equilibrar os alimentos, né? Mas ir lá e fazer e pronto, lavou, comeu, pronto. Simples. Tô com fome, vou lá e como. Tô com vontade de comer um bolo de chocolate, vou lá e faço, ou vou em algum lugar, como um pedaço, sem culpa, né? Sem fazer, sem ficar com as minhocas na cabeça, Sim. né? E falar, vou comer o segundo pedaço, parar de. Eu preciso desse segundo pedaço? Não, não preciso. Então, né? Então para. É simples nesse sentido. Que as pessoas perderam, né? Sem dúvida, A né? consciência, né? Uma desconexão, né, com algo que é natural, né, do ser humano, que é se alimentar, né? Você trouxe um Exatamente. ponto interessante numa fala, que você falou, comer saudável, né, se alimentar de forma saudável é barato. De certa forma, o que muitas vezes é colocado, né, de novo, até nessa quantidade grande de informações, que comer de forma saudável é muito mais caro, porque se tende a escolher os alimentos super caros, né? Não sei se você já ouviu isso de clientes ou de pessoas, não, fazer dieta não dá, sempre tudo é mais caro, né? Eu sempre tenho que comprar coisas difíceis, coisas, sei lá, coisas realmente que não estão acessíveis no momento, né? E aí você trouxe uma outra visão, né? Você falou, não, comer saudável é barato, é simples, né? Fala um pouquinho dessa dualidade, né? As pessoas realmente pensam que é isso, né? E quando fala em comer saudável, as pessoas já pensam, tiro a farinha e tiro a farinha de trigo, vou usar farinha de amêndoa, por exemplo. Caríssima a farinha de amêndoa. Precisa? Não, a gente tem aveia, né? A gente tem outras sementes que são legais, semente de girassol, semente de abóbora, que é super acessível. Então, o comer saudável, quando a gente tem consciência, ele é barato. Então, quando sai dessa normalidade, né? Então, são alguns preconceitos realmente que existem, né? Então, a gente ir na feira, comprar lá as folhosas, os legumes, são mais frescos, duram mais. Então, se a gente tem um planejamento, né, um cuidado, a gente não gasta muito, não, né? E acaba, quem não tem esse planejamento acaba comendo muito fora, né? Então acaba tendo um gasto maior com esse processo. Mas é só questão de consciência, às vezes sozinho a pessoa não consegue, então aí busca ajuda, né? Faz um planejamento. E realmente é um preconceito, assim, de que comer saudável é caro. Mas não é assim, não. Não é, né? Porque às vezes a pessoa já se, se boicota, se limita a fazer alguma coisa, né, antes de fazer e ver realmente que existe essas opções, essas Outras opções. possibilidades, né, as coisas Isso. que estão disponíveis, não precisa ser aquela
aquele grão específico que só nasce em determinado lugar, de determinada hora, né? Enfim, não que não né? seja bom, né? Tudo é Sim, válido, né? Mas tudo é talvez válido. tem outras opções que são mais acessíveis e que cumprem também a mesma, enfim, a mesma Exa função ali, né? Como você falou da farinha, né? exatamente. Precisa ser uma farinha neste momento de amêndoas, né? Que você De colocou? amêndoas, De é, que é amêndoas? Talvez, caríssima. talvez não. Então vamos colocar uma outra, algo que seja Isso, mais acessível, né? Isso mais tudo vai acessível. facilitando, né? A pessoa querer Isso. continuar, né? A importância, a partir do momento que a pessoa quer, né? Então, a pessoa, o cliente ali me procurando, eu consigo despertar nele esse interesse de ver outros caminhos, né? E não ficar dificultando a vida, né? Você tem como, igual você falou, né? Comprar a sementinha lá do Polo Norte, né? Que nasce a cada 10 anos, né? Então, não é por aí, né? Não é por aí. Tem outras alternativas, sempre tem outras alternativas. Então, a partir do momento que a gente está com o coração aberto, né? A gente vê saídas. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa, né? E, e é importante esse processo de ver outras alternativas, e sempre tem, né? Sempre tem. Antigamente, não muito antigamente assim, né? Mas quando a gente vai um pouquinho mais atrás nas nossas gerações, e até mesmo ainda hoje em algumas localidades do Brasil, onde existe essa possibilidade das famílias que vivem em sítios ou ainda têm as suas roças para até vender os alimentos, né? As pessoas se alimentavam ou ainda se alimentam geralmente com aquilo que está disponível naquela região, né? Então, ela tem lá o que ela planta, ela tem as coisas que os vizinhos plantam, os animaizinhos que elas criam, enfim, é tudo o que está disponível, não tem tanto uma inclusão de coisas muito fora, né? Ou a alimentação pronta, né? Que já vem também preparada por outras pessoas, com outros alimentos de outras regiões, né? De certa forma, isso é uma alimentação simples para essas pessoas, né, que Exato, vivem? exato. É uma alimentação simples. E isso a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Infelizmente, a gente não. Eu não consigo, eu moro em apartamento, eu não consigo. A única coisa que eu consigo cultivar são as ervas aromáticas que eu amo. Mas se a gente trazer isso para a nossa realidade, né, buscando valorizar os produtores aqui da região, né, fazer compras em lugares menores, né, para valorizar aquele comércio local, né, é exatamente isso, trazer sustentabilidade, né, para o nosso ato de comer. Então, ele é mais simples, ele é mais acessível, um alimento que entrou em contato com a terra, né, com o sol. Então, a energia vital desse alimento, ele é transformado de uma forma mais saudável para o nosso corpo, né? Então, se a gente não tem como plantar o nosso próprio alimento, que a gente busque alimentos que foram cultivados próximos de nós, né? Então, a gente traz benefícios para o nosso corpo, a gente ajuda, né, o nosso ecossistema, né? Então, é profundo isso, né? Profundo. Sim. E é importante a gente ter essa consciência, né? E comer simples é isso, né? Eu trouxe esse exemplo até para pensar dessa forma mesmo. É claro que a gente tem a nossa rotina, o nosso contexto da cidade grande, né, que nos limita Sim, realmente a ter um espaço para plantar as nossas coisinhas, ou ainda que tivesse esse espaço, talvez não teríamos o tempo para plantar as nossas coisinhas, né? Porém, né, o que eles faziam lá atrás, e ainda alguns fazem, é aproveitar do que está disponível, né? Na época, desses recursos menores, realmente daquilo que está sendo produzido naquele momento, até porque o custo vai ser menor também, né? Porque se eu tenho um excesso de oferta de um alimento da época, o custo exato, dele diminui, né? Então isso também facilita nessa alimentação simples, né? E exatamente. vai tendo uma rotatividade durante o ano, né? Então, essa época agora, olha, tá tendo mais determinada fruta, né? Então vou aproveitar essa fruta que possivelmente ela vai ter melhores nutrientes, uma melhor energia, né? Porque ela Isso, aproveitou realmente o seu fluxo natural e nós também isso. aproveitamos que pode ser que o custo dela seja menor ali na hora da compra. Os alimentos orgânicos, né? Então, quem busca esses alimentos orgânicos, as feiras orgânicas, elas trabalham dessa forma, né? Então, sempre
elas oferecem o alimento da época. Então, como você disse, né, acaba sendo a realidade do orgânico, infelizmente, não é acessível a todos, né, porque é um pouco mais caro. Mas quando a gente sai desse ambiente, desses alimentos orgânicos e vem para os alimentos convencionais mesmo, né, o alimento ali da época, da safra, ele precisa de uma carga menor de agrotóxico, né? Então é mais acessível, é mais barato. Então, ficar atento à safra dos alimentos é importante. É importante, sim. E aí vai ficando cada vez mais fácil e as pessoas vão tendo mais o gosto, né, de se alimentar, né, de preparar o seu alimento, enfim, né? Voltando até no que a gente falou, que muitas vezes a gente se desconecta, né, desse alimentar simples, né? É até um convite para as pessoas, né, retomar tudo isso, né? Exato. Infelizmente, hoje tem crianças que não sabem de onde que vêm os alimentos, né? Acha que vem do supermercado, que vem da caixinha, que vem do pacotinho, porque perdeu a real noção da onde que vem, né? Que o fruto vem de uma árvore. Isso, de alguma forma, é até um jeito de incentivar essa alimentação mais simples, mais leve e saudável, né? Exatamente. Jundiaí ainda tem alguns espaços, né, verdes, tem alguns produtores que recebem visitação, né? Quando for possível, até interessante, a família junto, né? Ver ali a frutinha no pé, ver as coisinhas plantadas na horta, né? Isso dá um valor diferente para aquilo que está sendo colocado à mesa depois lá em casa, né? Porque ela vai ver aquilo ali na mesa e fala, nossa, olha, isso aqui veio de lá, olha, o fulano que plantou, né? Vai gerando um vínculo emocional com o alimento bom, né? Exato. Exato. É uma forma de educação, né? De educação nutricional. E é bem válida, e funciona. Né? E tem outra questão também, Lucas, quanto mais natural nossa alimentação, né? Falando de sustentabilidade, menos lixo a gente gera também. Senão a gente acaba, a gente vai ver, compra tudo processado, industrializado, a gente vê o nosso lixo, né? Um monte de plástico. Então, quando a gente faz essa repensa, né, nossos atos, então a gente acaba gerando menos lixo mesmo. E isso é importante, a gente tomar essa consciência. Né? Beneficia o nosso corpo, beneficia o meio ambiente também. Beneficia a própria sociedade, né? Porque Sim. há uma chance de ter alimentos sendo melhor aproveitados por mais pessoas, né? Porque, infelizmente, também hoje, um dos grandes motivos da fome não é nem a falta de alimento, né? É o desperdício do alimento, né? Vai muito alimento para o lixo, né? Exato. E sinal, assim, de feira livre é triste, né? O nosso lixo é um dos lixos mais ricos e nutritivos do mundo, né? Então, quando a gente olha um alimento, a gente tem que olhar com gratidão, né? Desde onde ele veio, como ele parou ali na nossa mesa. Então, o que a gente puder aproveitar desse alimento é uma forma também de cuidado, de honrar esse processo todo, né? De produção alimentar. Né? Então, usar o alimento ali como um todo é uma forma de consciência também. Muito bem. A gente já está chegando no finzinho do nosso programa. Gostaria que você deixasse as suas palavras finais e também passasse, né, os seus contatos ou as redes sociais para quem tiver interesse em passar por esse atendimento, por essa identificação realmente de questões para ter aí uma maior qualidade de vida. Então deixa aqui para nós, por gentileza. Sim, foi um prazer, passou muito rápido. Passa rápido, né? Que gostosa a conversa. E é isso, né, Lucas? Acho que ficou aqui da nossa conversa que o ato de comer ele é importante, né? Então a gente tem que trazer consciência e equilíbrio para esse processo, né? Nos conhecer, né? Filtrar as informações que a gente recebe por aí. E tudo com muita simplicidade e leveza, né? Então, a gente ter esse resgate, nos conectar com o nosso corpo, com as nossas sensações, isso é importante. Se não consegue sozinho, procura a ajuda de um profissional, né? Eu tenho meu Instagram, que é Carina, com K, Carina Victor Nutri, @Carina Victor Nutri. Ali tem um link que dá acesso ao meu blog, ao meu WhatsApp, né? Então, se as pessoas tiverem interesse,
podem me chamar ali pelo Instagram. Vou passar o meu celular, às vezes a pessoa não tem Instagram também. É 11 99492 1430. Então, se alguém tiver interesse, com certeza todos nós temos interesse com a alimentação, procure a Karina. Mais uma vez, obrigado, Karina, pela presença, por ter Que compartilhado com todos agradeço. nós esse assunto que é muito importante, né? E sigam lá a Karina no Instagram. Quem quiser também pode me acompanhar pelo Instagram, Lucas Anzolin. Tem lá no Instagram, tem no Facebook, ou Espaço Inspirar também, Instagram e Facebook. Agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa Você Melhor de hoje, através do 730 AM, também das redes sociais Facebook e YouTube. E para fechar o nosso programa de hoje, vou colocar aqui a nossa música de gratidão. Universo, as faíscas que brilham na imensidão de estrelas, sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora já estou ao seu lado. Na mesma hora, sente-se aliviado. Não é verdade que eu não vai escutar, é minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quando você os tem que aparar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lidar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar.